Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Muito especial hoje, muito especial. A plateia, então, vocês vão ver daqui a pouquinho quem está assistindo conosco presencialmente, com todos os cuidados, porque nós estamos na pandemia. É que nós estamos distantes, por isso nós estamos sem as máscaras aqui, mas um local totalmente higienizado e pronto para receber nada mais, nada menos do que Gil, dos motoboys. Conhecidíssimo por todos aqueles que trabalham muito para um Brasil melhor. A conversa de hoje, meus amigos, minhas queridas amigas, é relativa ao cenário que nós estamos vivendo. Cenário de morte. Mais de 630 e poucas mil pessoas morreram. É uma tragédia. Milhões de pessoas desempregadas e muitas passando fome. Em todos os lugares a gente vê gente com placa. Me ajude que eu estou passando fome. Esse é o cenário do Brasil. E os motoboys, para a UGT, tem um significado muito grande. São fundadores da UGT e, junto conosco, vieram representar a base da pirâmide. Eu costumo dizer que são aqueles os miseráveis de Vitor Hugo, os comerciários, motoboys, condutores, asseio e conservação, padeiros, entre outras categorias, mas são aquelas categorias que dão a dignidade para o Brasil. Hoje, São Paulo não consegue viver sem motoboys. Muitas empresas necessitam que se receba rapidamente documentos, hospitais precisam salvar vidas, então muitos motoboys levam órgãos para transplante, por exemplo. Então, o motoboys é essencial. E agora, mais ainda, com a pandemia, houve uma ampliação extraordinária daquelas pessoas que trabalham à disposição da nossa sociedade paulistana, no caso de São Paulo, com uma série de dificuldades. Nós vamos ver com o Gil, né? Os aplicativos e outras coisas, tecnologia, porque mudou muito, né? Nós tivemos já a legislação de 2017, foi uma tragédia. Logo em seguida, o governo Bolsonaro foi outra tragédia para o campo do trabalho e para o movimento sindical. E outra tragédia, a pandemia que todos nós estamos vivendo. E nesse cenário, houve uma potencializada enorme em alguns temas tecnológicos, como o e-commerce, o home office, e principalmente no caso dos motoboys, os aplicativos, que nós vamos falar em seguida. Mas, Gil, é um prazer em recebê-lo aqui, Ideias em Debate. E nós vamos mostrar, dá para mostrar já que nós estamos aí com o nosso companheiro Celso, aqui é o Celso, o diretor financeiro, né, dos motoboys. Nós temos aqui o nosso ministro Magri, que sempre nos dá aquele prazer, e é importante o Magri depois dar sempre, conversar aqui com os motoboys, da sua experiência, Magri, né, num mundo que era outro, e o Gerson, que é o nosso vice-presidente, que você já mostrou também. Então aqui está o nosso grupo para ouvir esse jovem, aguerrido, briguento, meu Deus do céu, mas que sempre nos chamando em vários atos, tivemos presentes em vários, vamos lá na Paulista, fizemos um ato, eu não sei se nós vamos conseguir depois, já, imagens da Paulista, com nossa, milhares de motoboys com bandeiras, meu Deus, que coisa maravilhosa que foi. Ou aquela que nós fizemos recentemente, já no meio da pandemia mesmo, no Tribunal Regional do Trabalho, ver os movimentos que nós tivemos, um pouco para as pessoas que estão vendo do outro lado da telinha, possam saber a dimensão, a capacidade e compreender a importância de um sindicato, como é o caso do Sindicato dos Motoboys, para melhorar a vida daqueles jovens que perdem, infelizmente, a vida. Todo dia ainda continuam morrendo jovens que sofrem acidentes e sequelas para o resto da vida. Mas jovens que estão sempre à disposição de uma sociedade mais justa e uma sociedade cidadã. Então, meu amigo Gil, muito obrigado por aceitar vir ao programa.
Mas eu queria começar depois desse cenário, você pode falar, o programa é seu. Mas eu queria dizer que há muito tempo atrás nós participamos juntos com os motoboys na construção de uma estratégia de ter em alguns locais, viu, Magri, que era importante, a motofaixa. E hoje, recentemente, nós vamos passar, depois ver se passa o filme, viu, Esdras, da motofaixa lá na 23 de maio, que hoje está adequada, porque quando começou ela estava de um lado, que teve muitos acidentes, teve que se parar, e agora voltou num formato fundamental que o Gil e os diretores do Cine Motos tiveram uma participação enorme. Gil, o programa é seu. Obrigado, presidente, pela oportunidade mais uma vez, né, de estar aqui na TV Comerciários, entendeu? Podendo falar aí, né, um pouco da categoria e até mesmo do próprio sindicato, né? Como é do conhecimento da Vossa Excelência, o senhor sabe que a gente já batalha por essas construções dessas motofaixas aí praticamente há quase 2 décadas. Recentemente, o Congresso ele fez uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro, a gente já tinha sugerido isso, que fosse no Código, entendeu? Que as motos elas estavam aí, estavam abandonadas, né? Décadas e décadas, sem ninguém olhar. E agora a Prefeitura de São Paulo, né? Que inclusive está de parabéns, entendeu? Pôs o dedo na ferida e assumiu essa responsabilidade de tentar dar uma organizada no trânsito na parte das motos na cidade de São Paulo. No entendimento nosso, né, como usuário e como um dos lideranças do segmento, a gente entende que já deu certo, entendeu? Desde que a rapaziada ela utilize com sabedoria, com coerência, entendeu? E respeitando sempre os limites de velocidade, né? A gente não tem dúvida que isso aí vai dar certo e que a prefeitura ela vai ter todos os ingredientes que precisa para poder expandir isso aí para a cidade inteira, trazendo aí um pouco de organização para o trânsito, tanto para quem anda de moto, tanto para quem anda de carro, e que no saldo final aí a gente vai ter o mais importante de tudo, que é menos acidente, menos morte, entendeu? E menos confronto no trânsito no dia a dia, entendeu? Então a faixa azul é algo que no nosso entendimento ela já deu certo. A gente sabe que São Paulo já vem tentando, não é de hoje, nos outros governos, principalmente no governo do Kassab, quando saiu, entendeu, os primeiros testes dessas faixas aí, foram tentados uns 3 ou 4 modelos que de uma certa forma não deu certo, mas esse modelo de sinalizar e padronizar o corredor virtual onde a gente anda, nas vias que comporta, tem tudo para dar certo, entendeu, presidente? Ô Gil, eu participei com você em várias atividades, e uma delas, a primeira ação de qualificação profissional, quando nasceu o GT, foi com os motoboys, o Alexandre Moraes era o secretário, fez até uma palestra, ou seja, a preocupação dos motoboys e da UGT também sempre foi qualificar. Quando o Lupe era ministro do Trabalho, talvez teve uma das conquistas mais relevantes de qualificação, financiamento de moto, proteção na moto, acho que é o Mata-Leão, Mata-Cachorro. Os Mata-Cachorro. Mata-Cachorro. Ou seja, uma série de medidas foram tomadas em prol daqueles que muitas vezes dão a sua vida para a sociedade, no caso paulistano. Conta um pouco como foi aquela experiência e se não vale a pena voltar a ter possibilidades como aquela. Então, presidente, naquela ocasião a gente tinha um Ministério do Trabalho ativo, a gente tinha um ministro do Trabalho que, de fato, conversava com os sindicatos, com as centrais, com as federações e olhava para as categorias, totalmente ao contrário do que a gente tem agora, né? Entendeu? E o Ministério ficou extinto o governo inteirinho e agora, quando voltou para extinguir ou ajudar a extinguir o pouco de direitos que sobrou dos trabalhadores, né? É lógico que foi um pontapé inicial, entendeu? Serviu de parâmetro, né? Para outros segmentos, entendeu? Olhasse para o nosso segmento, entendeu? Com um potencial de compra, entendeu? E de consumo que até então não tinha. O motoboy chegava para poder fazer um crediário, entendeu? Automaticamente já era negado. Hoje não. Hoje, os motoboys que estão ouvindo sabem que já é uma gama de trabalhadores que, com o seu potencial de ganho, onde já chega automaticamente, já tem as portas abertas para poder estar fazendo seus crediários, que quem é antigo de rua sabe o que eu estou dizendo, entendeu? E essas coisas tudo veio para contribuir, fortalecer a imagem da categoria, entendeu? Tanto nas linhas de financiamento, como nas linhas, né, de qualificação, entendeu? E
que coisa que ficou esquecido aí nesses novos governos que entrou, E entendeu? naquela época, só desculpa cortar um pouquinho, até com a relação, acho que com fabricantes vocês tinham para fornecer até ou com descontos, porque vocês tinham um pacote que realmente facilitava para se comprar moto nova, porque muitas pessoas, motoboys, tinham motos totalmente fora de padrão, colocando em risco a vida deles, né? Até você comenta, até pneus que já estavam quase que furados para andar. É impressionante como é que era. Ele conseguiu, os motoboys, construir esse acordo com o fabricante e com qualificação, com o seguro e assim por diante, não é isso? Exato, presidente. Teve muitas coisas, né? Depois a gente multiplicou isso aqui para o Banco do Povo, que também é uma linha do próprio governo do estado, que se manteve e que o trabalhador ele consegue também trocar os equipamentos e etc, entendeu? Então, assim, muita coisa avançou e que de uma certa forma se parou aí por conta, né, da falta de capacidade desse governo que aí está, né? E tinha essa questão da exigência da chapa vermelha, é uma das exigências do sindicato, né? Só para o pessoal entender o que significa isso. Então, presidente, na realidade, a questão da placa vermelha já é uma exigência da lei federal, da lei 2009, né? Até então, né, o presidente Lula sancionou em 2009, né, a lei federal que regulamenta a atividade de motoboy, né, que é os motofretistas e mototaxistas em todo o Brasil. Passando então daí, dessa data, entendeu, a categoria ser conhecida como uma categoria regularizada e uma categoria de profissionais. Sendo que quando você cumpre todos os requisitos de fazer o curso, todos os trâmites, né, que a própria lei determina, no final você tem que emplacar a moto na categoria aluguel, deixando o seu veículo caracterizado como um veículo de transporte ou de passageiro ou de mercadoria, né? Isso está na lei, é um grande desafio que a gente tem. Embora a lei ela já tenha mais de 10 anos, mas por conta da burocracia dos próprios municípios e também a falta de interesse, a gente tem no país aí pouco mais de 10% aí de quem trabalha com moto regularizado, dentro do que a lei determina. Então hoje a gente vê gigantes aí da empregabilidade trabalhando com esses trabalhadores, tudo fora da lei que regulamenta, da lei que dá uma segurança para esses trabalhadores. Então isso precisa ser visto mais para frente também aí. Eu até sugiro, vai estar aí no fim, para o telefone do Gil, o telefone do sindicato, e se tiver acesso à legislação que está sendo colocada pelo Gil, é importante, porque com certeza absoluta, do outro lado da tela tem muitos motoboys nos vendo nesse momento. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e voltamos já já com um tema polêmico, mas muito importante ser debatido e dialogado. Aplicativos. Para que vieram, para que servem e como deve ser estruturado sobre a ordem da cidadania. Vamos ouvir daqui a pouquinho o Gil sobre aplicativos. Voltamos já já. Colônia de férias dos comerciários de São Paulo. Venha conferir. Situada na Avenida Guilhermina 240, Praia Grande. Em nossa colônia temos ótima acomodação para você e sua família. Quartos com mobiliários sofisticados e atendimento familiar. Temos à disposição grande infraestrutura de lazer, piscina adulto-infantil, brinquedoteca e muito mais. Temos também um ótimo restaurante no local para suas refeições. Venha passear e curtir nossa colônia. Usufrua do que é seu. Tenha dias maravilhosos na Praia Grande. Traga toda a sua família e seus amigos. Comodidade e lazer é aqui. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Meus amigos e minhas amigas, voltamos Ideias em Debate com o nosso companheiro Gil, presidente do Sindimotos, companheiro de longa data, jovem, aguerrido, comprometido, lutador. E briguento. Meu Deus, como briga. E é bom isso, hein? É bom ter um companheiro, porque as pessoas que trabalham sob o guarda-chuva dos sindicatos são jovens e pessoas que sofrem os maiores assédios, porque nós vamos falar daqui a pouquinho dos aplicativos. A gente percebe, Magri, Celso, Gerson, infelizmente, por conta de valores pequenos que esses aplicativos pagam, eles se transformam em foguetes. Vão na contramão, sem farol,
farol vermelho, põe a vida deles em risco, a vida de outras pessoas, é uma loucura. Você sabe do que eu estou falando, porque vocês percebem, principalmente na cidade de São Paulo. E por isso que o sindicato tem lutado muito no sentido de formalizar formalizar mesmo essa relação. E para isso tem várias questões. Já tiveram reuniões no Ministério Público, tiveram reuniões no Judiciário, com o Ministério do Trabalho, na Câmara dos Vereadores está tendo uma CPI, nesse instante, nesse momento, nós vamos falar um pouco. Porque os aplicativos, não há dúvida, com a tecnologia, eles vieram com muita mais força. E os aplicativos não existem somente na questão do Uber, por exemplo, e dos motoboys. Eu sou comerciário, muitos que estão nos vendo agora trabalham no comércio e estão usando muitos aplicativos. Tem a loja Riachuelo, eu estou falando porque eu vi uma palestra do presidente da Riachuelo, o Flávio Rocha. Os 46 mil funcionários da Riachuelo têm aplicativo no celular, todos são vendedores. O que trabalha na recepção, o que trabalha na engenharia, todos. Ou seja, houve uma mudança muito grande por conta da 4ª Revolução Industrial, e agora com 5G, então, vai aumentar, vai ser mais ainda a conectividade, muitas coisas vão mudar. Nós estamos vivendo o adorável mundo do Aldous Huxley. Quem não leu, leia esse livro. Um livro antigo, mas muito atual. O 1984, do George Orwell, também muito interessante, porque fala muito da tecnologia. Eu e o Magre, que aqui estamos, com certeza somos os únicos que têm um pouco mais de idade, e que somos da época dos Jacksons. Tem aquele desenho dos Jacksons, que eu adorava ver os Jacksons, que era um futuro, mas não esse futuro que nós estamos vivendo. Porque, não há dúvida, a tecnologia deu longevidade. O Gil vai passar dos 100 anos, escreva isso. A maior parte das pessoas que estão aqui. Eu e o Magre, não sei, apesar que o Magre já está com 81 e não parece. Depois eu vou mostrar o Magre de novo. É bom o pessoal ver o Magre de novo. Mas a tecnologia também nos traz essa possibilidade, mas ao mesmo tempo traz preocupações. Então conta para nós um pouco a tua compreensão dos aplicativos. Se você é contra os aplicativos ou você é a favor que haja um regramento, o que deve ser feito? A CPI vai ajudar? Conta um pouco para aquelas pessoas que estão do outro lado da tela possam entender um pouco desse tema tão atual, tão polêmico e tão necessário de discutir. Gil, as câmaras são suas. Boa, presidente, vamos lá, né? Primeiramente, a gente não é contra a tecnologia, também não somos contra os aplicativos, né? Porque existe aplicativo hoje para tudo, entendeu? E com a entrada do 5G, como o próprio senhor falou, a gente sabe que vai haver um potencial de aumento disso aí. O que a gente é contra é tipo assim, é as startups, como ela se coloca, usar essa inovação tecnológica para aplicar um grande dump social em alguns setores, assim como vem acontecendo no nosso setor. Então, assim, se apoderaram de uma tecnologia, de uma coisa boa que veio para ficar e é do bem, e arrumaram uma maneira de aplicar um dump social e precarizar uma categoria, no caso da nossa, que por si próprio já era precarizada. Fugindo das leis que regulamentam, fugindo das regras trabalhistas, arrumando artifúgios, entendeu? Por detrás da tecnologia para poder fugir da realidade do qual não deveria ser fugida, entendeu? Então aqui ninguém é doido da gente dizer que a gente é contra a revolução tecnológica, que não é. Quem é que não gosta de pagar as contas por aqui, de resolver tudo por aqui, que antigamente não era possível. Isso aqui veio para revolucionar. Só que a gente precisa se atentar que tem os espertos de plantão que pega toda essa mudança e aplica diversos cavalos de Troia, que é o que vem acontecendo, ao meu entendimento, e também eu creio que do próprio Ministério Público do Trabalho, senão não estava convicto de ter entrado com mais de 50 ações civil pública contra as mesmas. Então, assim, hoje a gente vê que as empresas elas se aproveitou de algo novo, do momento da epidemia, para poder precarizar, fazer grandes fortunas e fugir da grande responsabilidade. Se você pegar os aportes de todas essas empresas de aplicativo que entrou aí nos últimos 4 anos para cá, todas entraram com aporte de R$500 mil. Todas. Todas estão valendo mais de 3 bilhões de dólares.
Nossa. Qual é a mágica? Qual é a mágica? Nem os sheiks de Dubai têm essa mágica. A mágica está onde? Sonegação fiscal, sonegação dos direitos trabalhistas e todo tipo de sonegação que você possa imaginar. Mas aonde é que eles escondem tudo isso aí? Embaixo do tapete, dizendo que é algo tecnológico, quando o sindicato, ou quem pensa ao contrário, consegue identificar e apontar que isso é uma face, é um dump social, já vem a contrapartida que a gente é do tempo da pedra, que a gente não evoluiu, que a gente é arcático e tudo isso e aquilo outro. Não. Nós não somos. Simplesmente a gente tem como sindicato, como central, presidente, a obrigação de enxergar e ver um tal pulo do gato. Nós já enxerguemos. Entendeu? Então, assim, não é à toa que o próprio Ministério Público, né, depois de ouvir diversos relatos de trabalhadores que procuravam o sindicato e a gente não tinha o que fazer, encaminhamos para o órgão supremo, que é o Ministério Público, que detém essa questão, para verificar no que dá isso aí. E agora também, depois de tantas idas e vindas, a gente estamos com a CPI instaurada na Câmara há mais de 3 meses lá rodando, que a gente também está esperando que se resolva algumas coisas fora do âmbito do trabalho, entendeu? Então, assim, como é que você pega um aporte de R$500 mil e você consegue colocar um aporte de R$500 mil em 3 anos você fazer valer 3 bilhões de reais? Só através da sonegação. Então, assim, hoje a gente vê esse tal do algoritmo, né, que é o capitão do mato das empresas de aplicativo, ele manipula, o cara trabalha 10, 15 horas, ele fala que o cara só trabalhou 3 ou 4, entendeu? Então, assim, eles têm tudo um mecanismo na mão que as situações saem do jeito que eles querem. Então, o algoritmo hoje é pior de que um capitão do mato, de que um chefe de engenho com um chicote na mão. Então, assim, você tem hora para pegar, hora para largar, você no início é induzido que você vai ganhar 3 vezes o que você ganha no seu emprego atual, mas é terreno em Marte, depois não existe, você descobre que você tem que trabalhar sábado, domingo e de noite, entendeu? E tem que cumprir as regras. E o pior, presidente, é uma regra que você não sabe para quem responder. Então, você fica escravo, você adoece o seu cérebro por conta disso aqui, porque você tem que ficar o tempo todo de olho na tela. Todo mundo já sabe que andar de moto nas cidades, grandes cidades já é difícil, na cidade de São Paulo é mais difícil ainda, e você tem que estar de olho no trânsito, e você tem que estar de olho na tela do celular o tempo todo, cumprindo a ordem que o algoritmo dá. Na maioria das vezes você não pode mudar de rota, porque o algoritmo já cancela, vai bloquear você por 10, por 15, por 20 minutos, por 3 horas ou definitivamente. E aí é onde entra a nossa grande batalha. As empresas deitam e rolam porque se esconde atrás, né, dessa situação toda e a gente não tem, entendeu aí, o balizamento da Justiça do Trabalho para corrigir essas incoerências. Na maioria das vezes o trabalhador desobedeceu o algoritmo, foi para o gancho. Ele não pode e nem deve reclamar, porque ele não tem o balizamento. Ele vai fazer justiça com as próprias mãos, chama a polícia e prende ele. Então, assim, precisa ter o balizamento da Justiça do Trabalho para corrigir essas falhas, entendeu? E a pessoa ter o direito de buscar, entendeu? A indignação dela ali, por ela ter sido bloqueado, porque bloqueado é mandado embora por justa causa. Você não tem direito a nada, só de ficar calado. E na maioria das vezes nem receber nada, o que tem para trás. Aí o cara ele vai correr aonde? Na justiça comum, na civil, se é uma relação de trabalho. Então é o ponto de partida aí, onde a gente bate tanto veementemente no vínculo. Porque nós está no meio da categoria, não é de hoje. Nós está aí há pouco mais de 12 anos à frente do sindicato, mas antes da gente virar a direção do sindicato, a gente já era motoboy. Se a gente não conhecer o nosso segmento, quem é que conhece? Então a gente não está falando da boca para fora, a gente fala com conhecimento, com propriedade. Eles chegaram, o segmento já estava aí, viu uma categoria gigantesca dentro de uma precarização, que se pode ver que a gente só conseguiu regulamentar. As 3 leis foram feitas nos governos anteriores, né, que é a 12.009, a 12.436 e, por último, a lei de periculosidade que então o ex-presidente Dilma assinou, que é a 12.997, que teve a participação aí fortemente da central e das outras centrais também.
Então, o que acontece? As empresas elas fazem de tudo para fugir dessas 3 leis e para poder fugir das leis tradicionais, porque quando você entra nas leis tradicionais, você fica na vala de competitividade. Então, assim, eles não querem ter competitividade com outras empresas que pagam direito, que cumprem jornada de trabalho, porque senão eles não têm barganha de chegar nos tomadores de serviço e oferecer um serviço que na maioria das vezes vale o dobro pela metade do preço. Então, assim, eles bagunçam o mercado, eles quebram os mercados. Se vocês olhar o CAGED, pelo menos no CBO 5191 dígito 10, que é o CAGED do nosso segmento, vocês vão ver que nos últimos 4 anos nós perdemos 40 mil empregos de carteira assinada. E o duro é que esses empregos a gente perdeu eles não para uma coisa melhor, a gente perdeu ele para precarização. Porque algumas dessas empresas ainda pensam e esquenta, manda o cara tirar um MEI, entendeu? Para esquentar ali atrás do MEI. Mas a grande maioria nem MEI elas mandam tirar. E o trabalhador fica solto, fica míngua, cai, vai para o sindicato, entendeu? Que não tem uma forte estrutura para atender, e o trabalhador fica largado. Isso é que a gente está falando aqui, pode sair aí na rua, conversar com qualquer trabalhador que vocês veem aí numa esquina de restaurante, ou de supermercado, ou de bolsão de moto, que vocês vão ver que vai muito além do que eu estou falando aqui, presidente. Bom, infelizmente o tempo terminou. Esse depoimento do Gil, autêntico, uma emoção, é muito importante que todos nós, aqui, ali, possamos fazer uma reflexão. Qual é o país que nós queremos? É um país do emprego? É um país do respeito? É um país da educação? Então é esse país que nós temos que construir. E não podemos conviver com situações onde pessoas, trabalhadores, morrem a cada instante. Quando ele falou do aplicativo que fica na moto, a pessoa tem que ficar olhando, quando ela olha pode sofrer um acidente. Que até aqui no intervalo comentamos que ocorreu um acidente, infelizmente, há pouco, sobre esse tema. Então nós temos que lutar muito pela saúde, pela vida, e os motoboys têm essa representação. Hoje, para todo o Brasil, a categoria que mais está próxima, infelizmente, da precariedade, mais está próxima de um formato tão grave de trabalho, são os motoboys. E é para eles que nós vamos trabalhar. E viva os motoboys. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado pela sua dedicação e fidelidade. Continue ligando 21215972. Venha sempre visitar o sindicato na Rua Formosa 99, Vale do Agabaú, e acesse o nosso site www.comerciado.org.br. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.